E aí, então, Cristo finaliza esse momento, Cristo termina de lavar os pés dos discípulos, lava inclusive Judas. Mais uma vez, pode-se imaginar a dor de Cristo, né? Alguém que estava ali íntimo dele, ele se abaixa para lavar os pés do seu próprio traidor. Imagine a dor do coração do Senhor. E aí, em seguida, então, eles voltam para a mesa e começa, então, um momento da ceia. E aí, neste momento da ceia, pense, Jesus faz as palavras, as célebres palavras, né, no momento da partilha do pão e do vinho, que se tornam depois aquilo, são essas palavras que são usadas em toda a missa no momento da consagração. E aqui, antes de entrar nas palavras que Cristo falou, é importante a gente pensar uma coisa. Há algumas correntes teológicas, há algumas religiões, e há até mesmo um pensamento, muitas vezes até dentro da própria Igreja Católica, que este gesto que é feito na missa, né, repetindo as palavras do Senhor na última ceia, e que aquele pão e aquele vinho que estão ali no altar durante a missa, eles são representações, eles são símbolos do corpo e sangue de Cristo. E isso é uma grande mentira. Nós precisamos ter muito cuidado em nós não também nos confundirmos com essa mentalidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque o pão e o vinho que estão no altar, eles não simbolizam o corpo e sangue de Cristo. Quando eles são consagrados, eles realmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Veja, existe uma grande diferença entre eu falar que uma coisa simboliza o corpo e sangue de Cristo e eu falar que uma coisa realmente é o corpo e sangue de Cristo, tá bom? Não é um símbolo, é o próprio Cristo em presença física e real que está ali naquele pão. Ele tem a aparência de pão, ele tem a aparência de vinho, mas é a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito importante que a gente creia nisso, porque essa é a verdade que sustenta a igreja. É isso que nos faz viver em plena comunhão com o Senhor. Acreditar que ali está realmente o corpo e sangue dele. Tanto é que ao longo da história houveram milhares, centenas, né, de milagres eucarísticos. E quantos milagres eucarísticos que nós já ouvimos, por exemplo, que o padre estava ali celebrando a missa e no momento que ele ergue então a hóstia para ser consagrada, ele não está acreditando interiormente que aquilo ali é o corpo de Cristo, ele acredita, ele não vê aquilo ali como um mero pedaço de pão, e aquele pedaço de pão se transforma na mão dele em carne e começa a sangrar, né? E tem centenas de relatos de milagres eucarísticos que nós podemos procurar e conhecer que, né, mostram para nossa falta de fé que aquilo ali não é uma representação, não é um símbolo, né? Quando nós comungamos o corpo e sangue de Cristo, nós não estamos simplesmente repetindo um gesto simbólico dos apóstolos na última ceia. Não, nós estamos realmente recebendo a carne e o sangue do nosso Senhor. E isso é muito importante. Nós não esquecermos, porque existem muitas correntes teológicas que querem nos levar a esse erro. E isso não é verdade. E aí, lá no Lava Pés, eu falei que então o Lava Pés é narrado somente no, no Evangelho de São João. E aí, por outro lado, a instituição da Eucaristia não aparece no Evangelho de São João. Nós vamos encontrar nos três evangelhos sinóticos, então Mateus, Marcos e Lucas, e vamos encontrar também São Paulo narrando essa história, que né, muito tempo depois, na primeira carta aos Coríntios, tá bem? Então é onde que nós encontramos a narração da instituição da Eucaristia. E quais, né? Vamos agora pensar um pouquinho nas palavras que Cristo usou, então, nessa narração. Como é que Cristo conduziu todo este momento? Então, eles estão ali no contexto da Páscoa judaica, eles estão à mesa, no momento da ceia, e aí Cristo pega o pão, e a primeira coisa que Cristo faz é dar graça. E essa palavra é repetida na missa, né? Tomou o pão, deu graças. E o que que acontece neste momento, né, em que se dá graças?
Este agradecimento, né, dar graças é a mesma coisa que agradecer. Este agradecimento, ele transforma-se também em bênção. Então, quando o sacerdote, assim como foi com Cristo ali na última ceia, toma o pão, agradece, ao mesmo tempo que ele agradece, aquele pão recebe bênçãos para que se consagre no corpo e sangue de Cristo. E o Papa Bento XVI ele faz essa menção no livro Jesus de Nazaré. Né? O agradecimento transforma-se ao mesmo tempo em bênção, ele vai dizer, para mostrar que aquele pão de fato é um pão consagrado. Não é mais simplesmente um mero pão, mas é um pão que é realmente abençoado. E aí, em seguida, disse, né? O relato vai dizer: partiu o pão. Então, tomou o pão, deu graças e o partiu. E aqui tem um simbolismo bastante bonito por trás desse partir do pão de Jesus. Por quê? O que simboliza essa partilha do pão? Num contexto, vamos pensar assim, mais tradicional, imaginemos uma família que está à mesa. Quem é que parte o pão? Quem é que divide ali os alimentos para os filhos comerem? O pai, né? É claro que a mãe é aquela depois que serve, mas o partir o pão, né? O fornecer o pão para todos os filhos é a função do pai. Então, que bonito! Cristo parte o pão. Ele está simbolizando ali, ele está realmente mostrando, né, revelando, melhor do que simbolizando, ele está revelando a figura do nosso Pai do céu. E o que é que o Pai do céu faz a nós que somos filhos? Ele nos deu toda a criação, então, ele nos deu toda a terra de onde nós podemos tirar o nosso sustento. Então, ali, Cristo é o Pai que parte o pão para todos os seus filhos, né? Para que todos se alimentem, para que não falte nada a nenhum dos filhos. Ao mesmo tempo, partir o pão também é algo que faz aquele que está recebendo um convidado. Então, é um sinal de hospitalidade. Então, se você recebe alguém na sua casa, em geral, você vai servir a comida para essa pessoa. Você vai ser aquele que vai partir mesmo os alimentos para as pessoas que estão ali. E é bonito, né, nós pensarmos como Cristo, então, é aquele que acolhe o estrangeiro. Ao dar o pão, né, ao fazer-se pão, Cristo acolhe a nós, que somos estrangeiros, na sua morada, no seu reino, né, no reino dos seus filhos. E assim nós fazemos comunhão com Ele. Então, esse partir do pão também é bastante simbólico. E aí ele diz as palavras, né? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, né? Dado por vós. E é interessante essa frase. Isto é o meu corpo. Então, ou seja, né? Que prova que eu dizia um pouquinho atrás. O pão não é um símbolo. Cristo não falou, isto simboliza meu corpo. Não, isto é o meu corpo, dado por vós. Ou seja, ele dá a si mesmo, ele dá o seu corpo por causa de nós, para o nosso benefício, para o nosso bem, para a nossa salvação. E aí, ao dar a sua vida, ele não perde. Né? E essa é a lógica mais linda da vida de Cristo e a lógica da vida de todo cristão. Quanto mais nós damos, nós não perdemos. Muito pelo contrário, nós ganhamos. Né? É uma lógica incompreensível aos olhos do mundo. Damos, mas não perdemos, ganhamos ainda mais e fazemos com que esse dar-se se espalhe por ainda mais pessoas. Né? Então, a doação de Cristo não fez com que ele perdesse a vida, mas fez com que ele ganhasse, não só para ele, mas para todos nós. Então, todo esse mistério está, né, todo o mistério que depois Cristo prefigura na paixão, está contido ali nesse gesto da instituição da Eucaristia. Isso é bem importante a gente marcar também. No momento da ceia, além de instituir a Eucaristia, Cristo já estava, mais uma vez, prefigurando todo o seu sacrifício da cruz. Ele derramou o seu corpo e o seu sangue na cruz. E ali ele faz, pelo pão e pelo vinho, este mesmo gesto
já mostrando, ainda que os apóstolos ainda não tivessem condições de compreender, mas naquele gesto de Cristo, ele já estava mostrando para eles o que ele viria a fazer no dia seguinte, né, ao se derramar, ao se entregar plenamente na cruz. Então, por isso que a Santa Missa é realmente uma memória, né? Uma atualização, melhor, não é memória. É memória no sentido que realmente acontece outra vez. Né? Como eu falei, não é um teatro que a gente representa o que Cristo fez. É como se realmente outra vez Cristo estivesse na ceia com os apóstolos, mas ao mesmo tempo é como se Cristo estivesse realmente subindo ao Calvário para se derramar na cruz. E por isso que nós falamos que a missa é a atualização do Calvário. Na missa, Cristo outra vez se entrega na cruz. Aquele mistério ali se atualiza realmente naquele momento. E então, para finalizar, como é que nós podemos definir então o que é a Eucaristia? Por que ela é fundamental? Por que Cristo deixou esse ponto fundamental na sua última noite com os seus apóstolos? O Papa Bento XVI vai definir, então, que a Eucaristia é o processo visível do reunir-se, um processo que em cada lugar e por meio de todos os lugares é um entrar em comunhão com Deus, que aproxima a partir de dentro os homens uns com os outros. Então, o que é que acontece quando nós comungamos? O que é a Eucaristia? A Eucaristia, ela é o corpo e sangue de Cristo. E ao entrar em nós, nós comungamos, nós comemos essa carne e esse sangue, e ao entrar dentro de nós, nós realmente entramos numa profunda comunhão com Deus. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma mulher grávida, a mulher grávida, como é o meu caso, por exemplo, eu tenho o meu corpo e existe um outro corpo dentro de mim. Ela está, ele ou ela, está dentro de mim. Mas são dois corpos. Nós não somos uma coisa só. Em algum momento, isso vai ser separado. Embora ela esteja ainda dentro e ele esteja ainda dentro, nós somos dois corpos. Quando nós comungamos, nós nos tornamos inteiramente um com o Senhor. E é bonito porque daí nesse livro aqui, O Calvário e a Missa, é um livro fantástico do Dom Fulton Sheen, e ele vai realmente explicar essa analogia do porquê a missa é essa atualização do Calvário, e ele vai explicando cada parte da missa a partir das 7 palavras de Jesus na cruz, que nós vamos ver mais à frente na meditação da crucificação. Mas o que ele vai explicar então? Que a comunhão que nós recebemos, ela acontece por quê? Porque o amor, né? O que um casal, quando um casal se une, o que eles desejam? Unir-se, tornar-se um só, fisicamente também, não é? O casal, quando eles se amam, quando eles querem se casar, eles querem casar-se também porque fisicamente eles querem estar profundamente unidos. Então, na Eucaristia, é realmente isso que acontece, só que daí de uma maneira perfeita. E nem mesmo um casal consegue viver. Na Eucaristia, realmente, Cristo entra em nós pelo pão, que é o corpo dele, e aquele pão, como que nós poderíamos imaginar até que se desfazendo, né, dentro de nós, que é assim que a Eucaristia vai se desfazendo no nosso organismo, e aquilo vai sendo incorporado em quem nós somos. É muito profundo e muito belo. E aí que é bonito também que o Fulton Sheen vai dizer belamente aqui no seu livrinho, que no momento em que nós recebemos esse Cristo que se dá a nós, não é somente Cristo que se dá a nós, mas também nós nos damos a Ele. Então ele diz, a comunhão implica não somente a recepção da vida divina, mas também a oferta, pois todo amor é recíproco. Então, quando vamos receber a Sagrada Comunhão, não devemos nunca nos esquecer que não vamos apenas receber o nosso Deus, mas retribuir também a sua dádiva,
oferecendo-nos a nós próprios na reciprocidade do amor. Então, se a Eucaristia é o Cristo que morre para dar-se a nós, quando nós comungamos, nós também morremos um pouco para nos dar a Ele. E assim nós ficamos em comunhão, em profunda comunhão. E é por isso que, à medida que nós vamos comungando, que nós buscamos esse sacramento da comunhão, profundamente, frequentemente, em estado de graça, e isso é muito importante, nós vamos realmente cada vez mais nos assemelhando a Cristo, a ponto, né, de chegar como São Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, porque realmente esse unir-se através da Eucaristia com Cristo vai nos fazendo realmente cada vez mais um com Ele. E aí, aquilo que ele traz num primeiro momento no lava-pés, de nos purificar para estar em comunhão com Deus, ele concretiza na Eucaristia, porque daí aí, com esse pão, se o lava-pés nos lembra o sacramento da confissão, da reconciliação. Então, uma vez reconciliados com Deus, nós vamos até essa ceia e ali nós definitivamente fazemos essa comunhão, nós tornamos um só com Ele. E por isso que a Eucaristia é a vida da igreja. É por isso que a Eucaristia é a vida daqueles que seguem a Cristo, porque ela é o meio pelo qual nós podemos realmente nos unir profundamente a Ele, ser um só com Ele, para que assim Ele possa também agir em nós e os nossos atos deixem de ser nossos, mas comecem a transparecer somente os atos do Cristo.